Então, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante e atual, que é os desafios enfrentados pela população LGBTQIAPN+, no acesso à saúde, na inclusão social e institucional e na garantia de direitos. Apesar dos avanços sociais e das políticas públicas conquistadas nos últimos anos, muitas pessoas LGBTQIAPN+, ainda enfrentam barreiras estruturais, preconceito, discriminação e dificuldades no acesso a serviços básicos, especialmente quando falamos de saúde mental, acolhimento institucional, mercado de trabalho e vulnerabilidade social. Essas experiências impactam diretamente a qualidade de vida, o bem-estar emocional e o exercício da cidadania dessa população, tornando essencial a construção de espaços mais inclusivos, humanizados e preparados para enfrentar as diferentes identidades e vivências. E para aprofundar essa discussão, hoje temos a honra de receber nossa querida professora, doutora, psicóloga e epidemiologista Luana Mendes da Silva, que fez mestrado e doutorado pela faculdade. E a gente está muito feliz que ela aceitou. Ela fez mestrado e doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e a Luana atua diretamente com a população LGBTQIAPN+, especialmente com pessoas trans em situação de vulnerabilidade social na Casa Florescer, trazendo uma experiência muito rica, tanto na prática profissional quanto na área acadêmica. Professora Luana, muito obrigada pela sua presença, é um prazer enorme para a gente ter você aqui hoje. Então, antes da gente começar as perguntas, você pode contar um pouco para a gente como foi a sua experiência, como é o seu trabalho com a população e contar um pouquinho para a gente? Claro, eu que agradeço esse convite lindo, é uma honra estar junto com vocês, poder compartilhar, né, dessas experiências, dessas vivências, porque assim a gente consegue ampliar também, né, esse campo de fundir bolhas para que essa população seja conhecida, seja discutida, para que a gente possa aí conquistar direitos. Eu venho, né, dentro dessa minha trajetória, eu tenho 17 anos de formada, e aí eu venho dentro dessa trajetória, sempre trabalhando com populações vulnerabilizadas, na frente do SUS, dentro de vários equipamentos de saúde, principalmente dentro dos equipamentos de saúde mental, onde a gente vê uma vulnerabilidade muito significativa. Então, junto com a população LGBT, como vocês mesmos disseram, eu trabalho muito mais à frente da população trans, mas não que, né, as questões de orientação sexual, de sexualidade, de gênero, também não componham todo esse cenário em relação ao Sistema Único de Saúde, dentro dos atendimentos, e são 17 anos, né, gente? A nossa política pública não estava nem formada em relação à saúde da população LGBT. Então, no meu processo de formação, eu vi a população LGBT, muitas delas ainda dentro das instituições manicomiais, ali quando eu iniciei a minha formação, a gente estava iniciando a reforma psiquiátrica ali em 2001, então a gente viu uma composição da população LGBT, principalmente da população trans, mas num composto geral, uma sexualidade diferente da heteronormativa, da cisgênero, compondo esses espaços de segregação social, né? Então, por muito tempo foram institucionalizadas. E aí, quando a gente vem com muita militância, muito processo aí para conquistas de direitos, consegue, né, essa conquista de direito da política pública de saúde integral, algumas políticas públicas hoje educacionais de cota para a população trans, dentro do equipamento educacional, a gente consegue ver alguns avanços, algumas vitórias, mas ainda tudo muito lento, né? Quando a gente pensa em 2011, é algo que ainda está ali engatinhando e ainda tem ainda aí muitas frentes para serem vistas, até porque, né, políticas públicas a gente tem, essa população tem uma intersecção de vulnerabilidade muito significativa, né, tanto a questão da sexualidade, quanto a questão da identidade de gênero, e a gente ainda vê que existem preconceitos muito associados à população LGBT, né, tanto na questão ainda de ter um olhar, de que não são composições familiares, de que são populações promíscuas, de que tudo é festa, que a questão de algumas infecções sexualmente transmissíveis ainda está interligada a essa população, quando a epidemiologia está trazendo outro contexto de realidade. Então, muitas violências, muitos estigmas ainda compõem a população LGBT, mesmo com avanços significativos dentro, né, desses espaços. Então, trabalhar com a população vulnerabilizada é muito importante, ainda mais fazendo parte dessa população vulnerabilizada, né? Eu sou mulher, eu sou bissexual, eu sou uma mulher parda, então, assim, quando a gente compõe esses espaços, a gente não só trabalha junto, como também passa, né, por esses estados de violência também, e isso fortalece a gente estar junto dessa luta de conquistas de direitos. Sim. Muito legal. Isso te aproxima também, de certa forma, né? E se pensar 2011 para cá é muito recente, né? Então, isso que eu ia falar. É muito louco pensar que até 2011 não tinha nenhuma política voltada para essa população, que sempre existiu, né? E até os 9 ali, né, final dos anos 80, início dos anos 90, ser uma população diferente da heterocis normativa era uma patologia, estava no CID, como um transtorno mental. Exato, até 90 a ONU considerava uma doença. Exato. Né? Exato. Quando tem 30 anos isso, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo, exato. É na CID-10 que a gente vê uma alteração,
né? E ainda hoje, quando a gente teve a atualização ali, né, do DSM-5 e do CID-11, ainda me preocupa bastante porque abriram alguns parênteses que precisam ser discutidos para interpretação, né? A gente tira da doença, mas abre uns parênteses que são um pouco... Inclusive, então, já puxando a primeira pergunta, que fala sobre o acolhimento institucional, como você descreveria o nível de acolhimento institucional em relação às diversas identidades de gênero e orientações sexuais, e de que forma isso impacta o bem-estar e a saúde mental dessas populações? Olha, eu percebo que o acolhimento, né, institucional da população LGBT, ele ainda acontece de uma forma extremamente desigual, né, pensando que a gente ainda tem uma sociedade heteronormativa, né, cis-normativa, bem estruturada. Então, essa desigualdade, né, do que não compõe esses cenários, apesar de muitos avanços, ainda, né, tem uma desigualdade significativa. A gente tem avanços, como já dissemos, né, em relação a políticas públicas, algumas práticas educacionais para poder fazer aí processos de inclusão, abrir espaços de representatividade, mas esses espaços, eles ainda são aí bem marcados por esse desamparo profissional, por invisibilidades, por preconceitos, e muitas vezes sutis, porque essa violência, muitas vezes, ela não vem de uma forma direta, né? É a não contratação, você não faz parte do perfil, é você não compor esses espaços. Então, quando a gente vê uma instituição que ela respeita o nome social, que ela reconhece as diferentes identidades de gênero, oferece escuta qualificada, quando tem um acolhimento, quando tem ali medidas dentro dessa instituição que tragam discussões em relação a essas quebras de preconceito, né, de realmente uma ocupação desses espaços, a gente consegue perceber que isso vai produzir realmente um fator muito positivo em relação à saúde mental, ao sentimento de pertencimento dessas pessoas dentro desses espaços institucionais, sejam eles quais forem, né, universidades, escolas, ambiente de trabalho. A população trans traz muito para a gente que um dos espaços de maior violência, né, que é vivenciado na sociedade é a parte da saúde. Não se vê ali um preparo, um cuidado ali significativo, e aí, né, isso faz com que o sofrimento psíquico, ele aumente, e aí a adesão a esses serviços, ela fica fragmentada. E aí um cuidado de uma doença crônica, quando se tem um afastamento, por causa de uma questão, né, de gênero, de sexualidade, faz com que o indivíduo não cuide, e isso vai proporcionando diversas outras demandas. Já abordou muito disso, né, que quais são as principais barreiras, né, enfrentadas pela população LGBTQIAPN+, no acesso à saúde, ao trabalho, aos direitos sociais, né, como a Pro já deu um retrato sobre isso. E também se você já percebeu dificuldades no crescimento profissional relacionado à identidade de gênero ou à orientação sexual dessas pessoas. Não, sim, gente, tem muitas barreiras, né, de discriminação estrutural e institucional, porque elas se organizam dentro de um perfil do que é adequado. Então, quando essas populações estão dentro... Hoje a gente tem visto uma mudança, mas ainda eu acho que muito simplória, né? Aqui em São Paulo, eu acho que a gente consegue ver um pouco mais, mas dependendo do território que a gente está, isso fica muito perdido. Então, mas e algo muito recente também, você conseguir ver uma pessoa trans ali na Boticário, ali na Quem Disse Berenice, né? Mas, no geral, né, a gente vê em cargos de invisibilidade. Né? Teve uma das moças que eu trabalhei na Casa Florescer, que ela é formada em gastronomia. Então, ela era uma pessoa que tinha uma competência absurda em relação à gastronomia, mas as exigências é que o layout dela não tivesse exposto. Então, ela só era contratada para estar na cozinha, né, lavando os pratos, preparando a comida, e quando era chamado para receber um elogio, o chefe de cozinha, ela não poderia estar se apresentando, porque não era compatível ao espaço. Então, assim, outras pessoas que eram de um perfil aceitável, mesmo ela sendo, né, a referência, eram que se apresentavam esses espaços extremamente violento, né? Então a gente vê que ainda existe grande invisibilidade. Então é o discurso do não, eu respeito a sua orientação sexual, mas não precisa dar pinta, disfarça, né? Essa opressão, né? Né? Exato. Então, eles trazem essa inserção no mercado de trabalho, ainda existem muitas dificuldades relacionadas, né, principalmente ao crescimento dentro desses espaços, porque você pode até ter a contratação em cargos subsidiados, pessoas com formação, né, com preparação de múltiplas línguas, de um bom currículo, e aí não tem um reconhecimento, não tem um crescimento desses espaços, principalmente pelas pessoas trans e travestis. Eu acho que onde a gente vê o maior nível de exclusão social, mas também muitos direitos ali não vão existir formalmente, e quando existem, eles não são plenamente garantidos. Então, tem uma cota aqui de vagas de emprego, mas assim, onde essa pessoa pode estar? Ela tem que se portar, tem regras que não existem para os outros. Vai ter o jeito
de falar, que né, as suas expressões da sua identidade de gênero, elas precisam ser contidas, a sua roupa, o seu cabelo, os seus trejeitos, a tonalidade da sua voz, a passibilidade que leve à estrutura do aceitável. Então, há uma distância bem importante entre as políticas públicas e a realidade e ali o cotidiano, né, em relação à população LGBT. Então, eles ainda precisam, quando estão dentro desses espaços, provar essa competência em tempo integral, né, constantemente, e aí, assim, é uma pressão contínua, por quê? Porque parece que sempre se espera o erro. É uma vigilância constante, né, onde essas pessoas estão sempre se provando para serem ali legitimadas em espaços acadêmicos, profissionais, o que vai gerar um desgaste emocional constante, impactar naquilo que a gente já falou, né, aumento de depressão, aumento de suicídio, aumento, né, de ansiedade. E é diante de todas essas dificuldades que a gente sabe que o papel das políticas públicas são fundamentais. Exato. E aí já vou puxar a pergunta número 3, que fala de políticas públicas e promoção da equidade, que é: doutora Luana, no seu cotidiano profissional, quais situações evidenciam inclusão ou exclusão de pessoas LGBTQIAPN+, e quais políticas públicas e estratégias institucionais você considera essenciais para promover a inclusão e a equidade? Olha, no meu cotidiano aí, eu percebo que dentro da inclusão, eu vou começar pela parte boa, aí depois a gente puxa para o ruim, Existem as estratégias, né? Eu vejo muito que há uma inclusão quando tem o respeito do nome social, quando a gente pensa na população trans, que eu acho que é o básico, que foi o que a gente falou lá no começo, uma linguagem acolhedora, uma escuta sem julgamento, a representatividade dentro dos espaços institucionais, porque quando tem identificação, a gente consegue entender que a gente pode pertencer, que aquele local também a gente pode fazer parte, né? Então, todas essas atitudes, elas fazem muita diferença na construção ali de um ambiente seguro, o uso dos pronomes, o respeito, né, de como a pessoa se expressa, do que ela é, né, sem protocolos ali de enquadramentos que só violentam, né, e é uma violência que é vista como velada, né, quando ela tem respeito do que ela é dentro das... E eu não tô falando de assim, olha, nessa empresa todo mundo usa uniforme preto, né, mas eu gosto de me vestir de roupas coloridas, e aí eu tô me sentindo violado, porque não, é isso assim, a gente tá falando que é pra todo mundo, a gente tá falando que todo mundo pode, menos, né, você não, porque aí você é muito expansivo, você é muito expressivo, então assim, se todos podem, né, porque características que compõem a realidade, que compõem a pessoa, passam a ser permissivas. Então, quando a gente vê, né, essas violências, essas expulsões acontecendo ali de forma velada, meios de piadas criminosas, de validação dessas piadas, né, e aí uma fala que eu acho linda, né, vou puxar a Angela Davis, quando ela fala do racismo, porque para mim a fala dela, ela compõe todos os cenários de exclusão, quando ela diz assim, não basta apenas você não ser racista, né, você não expor, né, uma situação de violência ali com outra pessoa de forma direta. Você tem que ser antirracista. Então não dá para eu ouvir, eu estar numa mesa, estar numa roda de conversa, estar no meio de pessoas que fazem essas piadas criminosas, e eu ri disso, eu tô sendo conivente, né, a gente precisa realmente se posicionar contra para que essa realidade mude, né, não ser conivente a comentários preconceituosos, a uso inadequado dos pronomes, porque muitas pessoas, elas fazem isso de forma violenta. A gente tá falando de uma troca inocente, muitas vezes assim, a pessoa, e por trabalhar muito tempo com a população trans, eu vejo muitas a população trans falando isso, né, eu não tenho problema quando a pessoa erra, às vezes quando eu tava no início da minha transição, né, as pessoas não sabiam, então elas faziam esse fator de confusão, mas eu via que não era por maldade, porque quando eu sinalizava, isso não se repetia. Né? Teve um diálogo, teve uma troca, teve uma pergunta de como eu te chamo, como é o seu nome, mas o grande problema é a pessoa estar ali muito visível do que está acontecendo e fala, e é o que mais acontece, principalmente mulheres héteros que namoram caras extremamente machistas, homofóbicos, racistas, e ao mesmo tempo têm amigos gays e estão coniventes com essas falas, entendeu? Eu acho extremamente preocupante isso. Mas infelizmente mais tem. Não tem muito. E traz muita permanência desse cenário, né? Exato, normaliza, né? E normaliza até para as próprias pessoas que estão sendo vítimas disso, né? De certa forma. Exato. Elas têm que... É isso, né? A gente precisa, se a gente não tiver pessoas que têm os seus direitos violados, que estão sendo coniventes a isso não permaneceria. Esses privilégios não permaneceriam. E aí, dificulta até... Desculpa, mas dificulta até a vítima, né, de ir lá ter que se expor, né, para uma coisa que talvez não vai dar em nada, né, porque, então, às vezes a vítima prefere ficar calada, né, não chamar atenção, né, como na própria instituição, né, que isso pode até refletir de forma negativa para ela mesma, né, mesmo ela sendo a vítima, né. Sim, o medo de punição, às vezes, né, fala assim, eu vou reclamar no equipamento de saúde, no equipamento educacional, vai que vão me perseguir. Sim, exato, vai sofrer ainda mais tanto problema aqui, né.
Até no ambiente da faculdade, é o que mais acontece. Você não leva pra frente porque pensa, e o que acontece depois, entendeu? Exato, exato, exato. Você tá num ambiente que vai ser hostil constantemente. Exato. Aí você não luta, muitas vezes não briga, porque já tem uma violação estrutural. A represália vai ser muito maior do que o vai ser muito preconceito que você sofreu ali. Exato, exato. E aí, pensando um pouco na mudança, né, que faz parte aí desse contexto que vocês me perguntaram, né, na minha opinião, sim, as políticas públicas, elas são extremamente importantes, independente, né, das de saúde, das educacionais, elas são fundamentais para esse processo de mudança. Então, qualquer frente que a gente consiga ter luta para poder ter punição, é claro que ela é um trabalho de formiguinha, mas elas precisam sair do papel. Sim. Precisam ser efetivamente aplicadas, não adianta elas só existirem no papel, elas precisam ser consolidadas. Então, a gente precisa, né, de forma urgente, capacitação continuada das equipes, de todas as equipes, da equipe de saúde, de protocolos institucionais mais acolhedores, de todas as instituições educacionais, sociais, de saúde, toda a frente ali de atuação e vivência do indivíduo, inclusão no tema dos currículos acadêmicos, parar para pensar que é de 2018 para cá que a gente começa a ver essa discussão dentro dos currículos acadêmicos, principalmente no âmbito da saúde, porque na minha concepção deveria ter em todos os cursos que lidam com pessoas, né? É algo tão recente, e a gente vê que mesmo sendo algo muito recente nos currículos acadêmicos, a gente já tem visto um impacto significativo, né, em relação ao processo de cuidado de pessoas da área da saúde, juntando bolhas em relação a essas discussões, mas ainda tem muitas instituições que, né, não se fala sobre, de pessoas que vão cuidar de pessoas, né. Fortalecimento de canais de denúncia, gente, assim, a gente fala assim, não é através da punição que a gente consegue tudo, mas se não tiver punição também, a gente não consegue nada. Se a gente não criminalizar, a gente vai ter permanências de violências e de validações cada vez maiores, então, porque aí assim a gente consegue pensar essa inclusão de uma forma mais estrutural e não apenas simbólica. Eu acho que a gente ainda discute muito mais no âmbito do simbolismo, precisamos mudar, precisamos fazer a diferença, mas a gente precisa mudar essa estrutura heterocisnormativa para que realmente as coisas possam ser consolidadas ali como direito. E teria que começar ali desde a infância, né, desde tudo, desde o processo da própria educação, né, das escolas, de tudo. E daí vai crescendo, né, para todas as áreas da sociedade, né. A gente é normal, né? É normal você ser hétero, é normal você ser cis, é normal você ser trans, é normal você ser uma mulher lésbica, é normal você ser uma pessoa bissexual, é normal, né, você ser uma pessoa assexual, é normal você ser uma pessoa homossexual. Isso é tudo dentro da normalidade. E a gente que adoece essas pessoas no processo de violência. Exato. E para ser normal, né? Isso tem que ser falado, né? Isso tem que estar na cabeça das pessoas muito, assim, né? Porque às vezes a gente fala, às vezes a maioria das pessoas não sabe nem o que significa as próprias siglas, né, do LGBT. Então ainda é muito pouco difundido, assim, pouco falado, pouco, né? Tem muito estigma, então isso tem que ser falado abertamente, tudo, para todo mundo, criança, para todo mundo, tem que ser normal. Eu não consigo, é difícil para mim conceber, né, a frase, como é que eu vou explicar, né, para nossa família, que, né, que meu filho, que minha filha, ou que alguém de fora, né, que dois homens estão se beijando, que duas mulheres estão se beijando. Você não explicou para ninguém que seus filhos são héteros, você não explicou para ninguém que um homem e uma mulher. Por que você tem que explicar outras vertentes? Então, assim, porque a gente violenta, porque a gente não, né, não naturaliza, a gente tem uma estrutura que viola. E, né, puxando o gancho, né, de tudo isso que a gente estava falando, né, sobre a importância, né, dessa implementação desses protocolos, né, afirmativos, assim, e a capacitação continuada das equipes de saúde, né, de que maneira isso tudo, né, todos esses protocolos, eles podem ajudar a reduzir as barreiras estruturais, combater as negligências da instituição e garantir, né, maior inclusão da população LGBTQIAPN+. Os protocolos clínicos aí afirmativos, eles são ferramentas realmente fundamentais. A gente tem essa educação continuada hoje, dentro dos equipamentos de saúde, porque, como eu disse para vocês, dentro da inclusão da formação dos profissionais de saúde é algo muito recente. Então, eu preciso ter uma educação continuada que vai trazer essa discussão para quem não teve isso na sua formação, dentro dessas mudanças sociais existentes, para garantir realmente esse cuidado ali mais ético, mais humanizado, né, mais baseado em evidência de que não é uma população que está doente, mas que está adoecendo por causa dos processos de violência pelas estruturas. Né? Então, a capacitação continuada ela é extremamente importante, né? Muitos profissionais ainda saem da formação sem esse preparo, porque sim, é algo ainda muito recente, sem esse preparo adequado para lidar com a diversidade de gênero e de sexualidade, e quando a gente vê que uma equipe ela é capacitada ali para oferecer
essa escuta qualificada, compreender essas vulnerabilidades sociais, entender que é algo estrutural que precisa ser modificado e não simbólico, como dissemos anteriormente, o cuidado ele se torna muito mais efetivo, aí reduz barreira de acesso, fortalece vínculo, melhora a qualidade de assistência, diminui qualquer agravo de saúde de uma doença crônica, por exemplo, que, né, a falta de acesso ao distanciamento em relação à assistência piora o problema de saúde do indivíduo, né? Uma pessoa que é excluída ali pela sua identidade de gênero, uma diabetes pode evoluir para uma pancreatite necrohemorrágica porque não cuidou. E a política pública ela vem realmente para trabalhar essas especificidades de cada população, do cuidado que cada população ali enfrenta, e precisam-se de estratégias específicas de cuidado. Então, né, isso vai estar realmente diretamente ligado aos princípios do SUS, né, de universalidade, integralidade, de equidade, principalmente de equidade, que a gente tanto discute, né, que é oferecer realmente o que o indivíduo precisa dentro do seu processo de qualidade de cuidado, e gerar ali também a adesão a outros espaços. Porque não adianta a gente falar da saúde, do cuidado, quando o indivíduo ele não consegue uma empregabilidade, quando ele não consegue uma residência de qualidade, né, pensando até na associação das outras frentes que vocês estão vendo, é isso, eu ser uma pessoa trans, uma mulher trans, preta, né, que não está dentro do mercado de trabalho formal, né, que ali vai estar exposta a maiores violências, né, vai estar em situação de rua, né, pode ter ali o mercado da prostituição como muitas vezes uma única frente, né, que vai absorvê-la, né, para que ela não passe fome. Né, para garantir a sobrevivência, né? A população LGBT, a primeira violência que ela sofre, institucional, é dentro da sua casa, que devia ser um ambiente mais acolhedor. E a gente é uma sociedade que fala, né, tanto de protege a criança, protege o adolescente, e aí por causa, né, de uma particularidade dessa pessoa, a gente prefere que ela fique guardada dentro do seu sofrimento, né, senão não sai do armário não, né. Não é bem assim, né. Não seja você, porque o ser você, né, não é tão adequado, né, e aí a pessoa vai entrar em sofrimento, aumenta ali os riscos de suicídio, são expulsas de casa, né, e aí assim, vai pra rua, o que uma criança vai fazer na rua? Muitas vezes a maioria das vezes ela vai ser violada, vai ter o seu corpo violado em troca de um prato de comida. A gente vê histórias, assim, absurdas de mulheres trans, de homens trans, que no processo da trans que tinham cargos importantes e perdem seus cargos por causa do processo de transição. Não tem a ver com competência, sabe? Assim, trabalhei 10 anos na Ambev. Eu tô falando histórias reais para vocês. Trabalhei 10 anos, minhas, mas, né, das meninas e dos meninos que eu trabalho. Trabalhei 10 anos na Ambev, né? Fui promovido não sei quantas vezes. Iniciei a transição. Fui demitido. Fui enfermeiro da Santa Casa por 15 anos. Iniciei minha transição. Fui demitida. A realidade do outro, né? Ela não altera. A gente tá no caminho, eu fico muito feliz por algumas coisas, né? A gente sai do patológico. Já é um grande avanço. A gente consegue algumas políticas públicas, que é tudo muito, muito, muito lento, né? Tudo que eu falei para vocês, né? Tudo que tira privilégio de grupos, né? É muito difícil. É muito difícil. Ainda mais de grupos muito poderosos, né? Não, sim, é difícil, é desencorajado, principalmente, né? Exatamente. Luana, a gente poderia ficar aqui conversando a noite inteira, tá sendo muito, muito rico pra gente, tudo isso. A gente quer te agradecer, assim, demais mesmo. Sim, a gente tá muito legal, feliz foi melhor que você aceitou. É. Você é maravilhosa, a sua experiência é maravilhosa, todo o conhecimento que você passou pra gente. Até agora me trouxe ainda mais coisas pra pensar, coisas que eu ainda não tinha, talvez, pensado. Mesmo estudando sobre esse assunto, agora falando contigo, muita coisa veio à minha mente, realmente, isso eu tenho que repensar, isso eu tenho que falar, isso tem que ser dito. Então, muito obrigada, prof. Mesmo. Muitas reflexões, né, que ficam, assim. E é isso, a gente tem que conversar mesmo, né, para difundir isso para todo mundo, e principalmente para nós, né, estudantes de medicina, que vamos estar aí daqui 2 anos formados, né, como médicos, atendendo uma população que, né, não vai ter cara, não vai ter cor, não vai chegar de tudo, né, e a gente tem que receber todo mundo de braços abertos, né. Exato. É respeito e empatia, gente, é 90% do caminho para um bom atendimento. Com certeza, isso são coisas tão básicas, né? Não é nada fora do... Coisas que a gente teria com a nossa família, com nossos pais, respeito e empatia, simplesmente. Muda tudo. Eu agradeço muito, gente. Obrigada pelo convite, por fazermos essa troca. Eu acho que isso faz toda a diferença, a gente ampliar esses espaços e que vocês levem tudo isso para a formação, para a vida, para a atuação de vocês. É uma atuação brilhante.